Fala, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Gente, eu tô bem porque hoje eu vou falar de uma HQ da Marvel, gente. A última HQ que eu comprei da Marvel, né, gente? Eu tô muito ansioso porque a última HQ que eu falei também foi da Marvel. E ela foi desse seguinte herói aqui, gente. Capitão América, a escolha. Até aqui dos cards, se você quiser ver. Eu falei sobre ela. E hoje eu vou falar dessa aqui. Capitão América, Soldado Invernal, gente. Então eu vou falar sobre ela, tô muito ansioso, porque ela também é muito boa, uma história muito boa, a última HQ que eu comprei. Então fica comigo até o final pra você saber tudo sobre essa HQ e também querer ver meus outros vídeos também. Então fica comigo até o final, porque eu prometo pra você que você vai querer comprar essa HQ aqui na hora que esse vídeo acabar. Então esse vídeo vai acabar, então você vai querer comprar essa HQ, gente. Eu prometo pra você. Ela é muito bonita, ó. Ela é uma arte sensacional aqui, ó. Eu não quero falar isso agora. Vamos falar aqui agora sobre a HQ, né? Mas, antes de tudo, obviamente não posso deixar de pedir vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre Capitão América, Soldado Invernal. É, gente, foi minha última que eu comprei, mas não será a última, quer dizer, a última que foi, nem tá com mofo, porque as outras que eu comprei foram todas usadas, né? Essa aqui é nova em folha, gente, é nova em folha, quero muito falar dela com vocês, mas antes, gente, obviamente, vou falar sobre algo que não pode faltar aqui no canal, né, gente, que você sabe o que é, com certeza, né? A parte de trás do livro, né, gente, não pode faltar a parte de trás do livro, né? Então já, bom, vou ler aqui pra vocês saberem um pouquinho da história, um resuminho, né? Capitão América, o Soldado Invernal, deixar que vocês verem. As perguntas que perturbam os sonhos e as lembranças do Capitão América foram respondidas da maneira mais brutal possível. Como se não bastasse, no auge dos conflitos que assolavam o bravo herói, o diabólico general Luken faz seu primeiro assalto, rasgando feridas antigas e ameaçando abrir novas que jamais poderão ser curadas, gente. Este volume é nas edições 8, 9, 11 até a 14. Olha que legal essa parte, tá? Do livro. É, gente, muito boa. Agora vamos falar que sou um pouco dessa... Vamos falar realmente sobre a HQ, que eu tô enrolando aqui. Mas agora sim vamos falar sobre ela. Bom, todo mundo sabe que o Bucky Barnes morreu na Segunda Guerra Mundial, certo? Errado, gente. Ele está vivo e tá de volta. E agora ele é uma arma russa, frio, letal, frio e calculista também, impiedoso, sem lembranças do passado. Hoje ele é o Soldado Invernal, gente. Que hoje você vai mergulhar na HQ numa das melhores histórias mais sombrias e emocionantes do Capitão América. Essa HQ, Soldado Invernal, que o arco que mudou tudo do Capitão América, né? E, gente, olha, eu vou falar uma breve coisinha aqui do que acontece nessa aqui, ó. Por meio dessa parte aqui que eles mesmos colocam pra dar uma ajudada em nós aqui, ó. Caveira Vermelho, inimigo do fascista do Capitão América, planeja detonar armas de destruição em massa em várias cidades dos Estados Unidos. Porém, antes que possa levar seu diabólico plano adiante, ele é baleado e morto por um misterioso assassino cibernético trabalhando sob ordens do general soviético Alexander Lukin. Quando a agência de espionagem global SHIELD investiga a cena do crime, descobre que o Caveira tinha seu poder de um cubo cósmico ligeiramente danificado. Um dispositivo imensamente poderoso, capaz de alterar a própria realidade. É como se fosse a joia da realidade, né, galera? Como se fosse realmente uma joia da realidade. Enquanto o Capitão América está ocupado limpando vestígios do plano de seu inimigo, o General Lukin rouba a ADMM projetada pelo grupo terrorista IMA, Ideias Mecânicas Avançadas, e ordena que seu assassino mate Jack Moran, outrora super-herói nômade, a fim de utilizá-lo como bode expiatório para que viria a seguir. O capitão chega a Filadélfia para resgatar seu antigo amor, a agente da SHIELD Sharon Carter. Lá, Sharon revela suspeitar de um misterioso assassino de Luke seja o velho parceiro do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, Bucky, aparentemente morto em 1945. De repente, a cidade é sacudida por uma explosão enquanto a ADM que Luke roubou da IMA é detonada. Muitos inocentes são mortos, permitindo que o general soviético use a dor e os sofrimentos dessas pessoas para reparar e reenergizar o cubo cósmico que estava em seu poder. Um trechinho aqui, um trechinho que fala pra vocês, só pra quem veio de paraquedas.
Agora, vamos falar sobre realmente a HQ, né? Que isso aqui só foi um breve resuminho aqui pra quem não entendeu muita coisa aqui, né? Steve Rogers, gente, ele está vivendo um mundo pós 11 de setembro, cada vez mais sombrio e paranoico. Sim, gente, 11 de setembro. Negócio do avião, não quero falar aqui muito. E a Shield o chama para investigar uma explosão em uma fábrica na Filadélfia. Steve chega no local e encontra fragmentos de um cubo cósmico, uma arma de imenso poder, igual que eu falei pra vocês, que é capaz de alterar a realidade. Ele descobre que quem está por trás disso é o vilão General Lukin, um ex-agente russo ligado à Hydra e um antigo KGB, gente. E durante a investigação, Steve vê uma gravação de segurança que mostra um assassino responsável pela explosão. E então ele vê algo que pra ele era impossível, o rosto de Buck Burns. Já começou assim, já começou meio doido. Olha, gente, Steve, ele obviamente estava em conflitos. Buck, seu parceiro da Segunda Guerra Mundial, morreu há décadas atrás, ou pelo menos era o que todos acreditavam, né? Até ele. E a partir daí, a história intercala flashbacks da guerra com o presente. Como Steve e Buck lutavam juntos, a explosão do avião onde Buck desapareceu e supostamente morreu, né? E o trauma da perda de Buck. Outra coisa também mostra ele se conhecendo, né? Que antes ele era só uma simples. Não era simples pessoa, né? O Buck era uma pessoa simplesinha, não era ninguém. Daí escolheram ele pra ajudar o Steve. Olha que legal, ele foi escolhido, né? Mas enquanto isso, Luke obtém o cubo cósmico, o que torna uma ameaça ainda maior, quase imparável, né? E o Steve começa a ser atormentado por sonhos e memórias de Buck, misturados com pesadelos provocados pelo próprio cubo. E ele começa a questionar a sua própria sanidade, pra ver se ele estava realmente bem na cabeça. Bom, o nome dele, gente, é sussurrado entre espiões, Soldado Invernal. Uma lenda da Guerra Fria, um assassino invisível imparável, uma arma russa perfeita. E Nick Fury revela a Steve que o Soldado Invernal apareceu em missões secretas durante as décadas de 70, 80 e 90. Sempre jovem, nunca envelhecendo, ou se envelhecendo, envelheceu 3 a 5 anos. Olha aqui, deixa eu achar um trecho, eu vou ler ele aqui pra vocês entenderem melhor, né? Esse aqui, Nick Fury está mostrando relatos de esse mesmo homem de diferentes acontecimentos marcantes da história. E o Capitão América fala, ainda assim, nenhum de seus predecessores reparou nisso? Nick diz, estamos falando de milhares de fotos de multidão para conferir. E o cara é bom. Na maior parte das vezes, é só uma silhueta. E muitos foram tirados dos velhos tempos. Ainda não tinha tecnologia para esse tipo de coisa. O mesmo tipo de coisa que nossos softwares do século XXI puderam contar para a gente. Entre 1955 e 1976, eles estimam que o nosso assassino só envelheceu mais ou menos uns 5 anos, gente. Então isso prova que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Porque não tem como o cara passar anos e anos sem envelhecer quase nada, né? A gente, e mesmo tão envelhecendo tão pouco, ninguém jamais conseguiu capturá-lo, né? E Steve não quer acreditar, mas tudo aponta mesmo a verdade. O Soldado Invernal é o Buck Burns, gente. Ele foi encontrado inconsciente. E ele foi encontrado inconsciente pelos soviéticos, sem um braço, sem memórias e transformado em uma arma viva com um braço cibernético. Em cada missão, Buck era congelado e acordado apenas para matar. Mas, resumidamente, ele acordava do gelo para um trabalho de 6 meses. Depois desses 6 meses, ele era congelado sem completar um ano. Ou seja, ele não envelhecia muita coisa, não. Ou seja, 2 anos, 6 meses, um ano. Ele envelhecia quase metade do tempo, né, que passava. Passadas as páginas, Steve finalmente confronta o Soldado Invernal, mas Buck não o reconhece. Ele está frio, mecanizado, completamente condicionado para obedecer ordens. E eles lutam. Steve hesita. Ele vê um amigo no rosto do inimigo e Buck hesita por um segundo também. E o Buck, ele percebe, ele dá um som. Steve, um vislumbre de memória, gente. E usando como mágico, Steve tenta restaurar a memória de Buck. E aí acontece a cena mais impactante da HQ. Steve encosta o cubo no peito de Buck e diz, lembre-se de quem você é. A arma quebra, a lavagem cerebral se desfaz, gente. E Buck grita, caindo de joelhos, esmagado pela culpa de tudo que fez nos últimos 50 anos, gente. Bom, Buck foge, pelo menos é o que o Capitão América diz, né? Porque aqui nós podemos ver uma explosão. Olha aqui, nós podemos ver uma explosão. Mas acredite, a conexão de Capitão América e Buck é tão forte que o Capitão América diz isso. Não,
Bucky é um sobrevivente. Ele está em algum lugar aí. Eu sei. E realmente, ele está em algum lugar aqui. Ele está certo, ó. Bucky não morreu. Bom, mas ele não pode suportar viver com o que ele fez. Assassinatos, sabotagens, explosões, né? Tudo controlado pelos russos, mas ainda assim ele se lembra de cada morte. E Steve tenta encontrá-lo, mas Fury revela: ele sumiu, pode estar em qualquer lugar. Talvez nunca queira ser encontrado. Enquanto isso, Luke sobrevive ao confronto e ainda carrega a mente do Caveira Vermelha presa dentro de si, gente, criando uma nova ameaça para o futuro. E Steve termina a história sozinho, refletindo sobre a culpa, lealdade e o legado. Eu separei algumas falas aqui do que os dois falaram. Duas falas do Steve são. Aqui, até marcada a página aqui pra ficar mais fácil. Aqui, ó. Você é o meu amigo, Buck. Sempre foi. A segunda fala fica mais ou menos pra. Aqui mesmo. Ó, você morreu como herói. Voltou como vilão. Mas pode escolher o que será agora. A frase do Buck foi bem mais no final aqui. Aqui, ó. Oh, eles sempre me usaram como uma arma, mas fui eu quem puxou o gatilho. Essas frases são muito boas, eu quis compartilhar com vocês porque eu achei elas muito top. Gente, agora eu vou falar sobre as curiosidades da HQ, porque não pode faltar curiosidade aqui no canal, né? A HQ, gente, foi um divisor de águas que reviveu o Capitão América nas HQs, trouxe espionagem, dramas e conflitos reais. Ela também foi baseada direto no filme MCU, Capitão América Soldado Invernal, considerado um dos melhores filmes do estúdio, por mais que não tenha muita coerência aqui, né? A volta de Buck também ela foi polêmica, que até então ele era um dos poucos personagens que nunca haviam retornado dos mortos, né? Assim, e o Buck assumiria mais tarde o manto de Capitão América após a morte de Steve, que é de Capitão América a escolha, só que ela não é canônica, então isso nunca aconteceria. Gente, o arco de Soldado Invernal não é sobre só uma ação, conspiração, também é sobre amizade, culpa, identidade e redenção. Uma das histórias mais humanas do universo Marvel e redefiniu o que significa ser um herói, quebrado, né, um herói quebrado, tentando se levantar. O verdadeiro herói é aquele que encara o que fez e ainda assim tenta ser melhor, gente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu. Falou. Fui.